Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Que a graça do nosso bom Deus possa estar enchendo as nossas vidas nesta noite. Que a sua presença, que o seu poder venha estar sobre nós, né? É a última live sobre as cartas do Apocalipse. Falamos, né, sobre 6 cartas. Hoje iremos falar sobre a última carta, que é a carta de Laodiceia. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Capítulo de número 3, versículo de número 14 do livro de Apocalipse. Estaremos assim meditando na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. A palavra de Deus, ela aquece o nosso coração. A palavra de Deus, ela tem o poder transformador. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo João, escrevendo as palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É a verdade libertadora da palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando neste momento para assim começarmos o nosso estudo nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra de vida para você e para a sua família. Oremos assim. Senhor Deus, santo é o Senhor, seu nome, meu Senhor. Que o Senhor, ó Pai, preparou tudo para esta noite. O Senhor preparou, ó Pai, os nossos corações, o Senhor preparou as nossas vidas. Senhor, Tu repreendeste, ó Pai, o maligno, tiraste o impedimento, para que nós podemos estar aqui ouvindo, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, tudo que foi ensinado aqui, possamos usar para o crescimento do Teu santo reino. Ó Pai, aqueles que vão ouvir depois, Senhor, aonde chegar, ó Deus, a Tua palavra, vinha, ó Deus, produzir vida, libertação, salvação. Assim, ó Pai, te agradeço que o cristiano, Senhor, desapareça e que o Senhor apareça nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Já pegou o seu bloco de anotação? Já pegou a sua caneta, o seu lápis? Pega aí, que é muito importante para você fazer as suas anotações. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico ou abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. As 7 cartas do Apocalipse, entramos hoje na última carta,
que é a carta à igreja de Laodiceia, ou a igreja da cidade de Laodiceia. Vimos a primeira carta, que foi Éfeso. Éfeso, ela tinha uma mensagem chamada abandonaste o primeiro amor. Então, a mensagem que o Senhor voltou para a igreja de Éfeso era: abandonaste o seu primeiro amor. Então, o Senhor tem falado para a igreja de Éfeso para eles voltarem de volta ao primeiro amor. Essa é a mensagem que o Senhor tem para mim e para você dentro da igreja de Éfeso, para nós voltarmos ao primeiro amor. A igreja, a segunda carta foi a igreja de Esmirna, que o Senhor fala para a igreja que está nessa cidade, que será posta à prova. Então o Senhor vai colocar alguns naquela cidade à prova. Então, uma mensagem de fortalecimento para aquela igreja. Como o Senhor sempre tem uma mensagem de fortalecimento para nós. Porque todos os dias somos colocados à prova. Todos os dias a igreja do Senhor é colocada à prova. Mas o Senhor nos dá o fortalecimento. Ele passa conosco as nossas provações. A terceira carta foi a carta de Pérgamo. Pérgamo era uma mensagem muito dura, que o Senhor virou para Pérgamo e a mensagem era prostituta espiritual. Por que prostituta espiritual? Porque a igreja de Pérgamo estava se prostituindo espiritualmente. O que é assim uma prostituta espiritual? A prostituta espiritual é aquela que dizia servir ao Senhor Deus, mas ao mesmo tempo servia a outros deuses. Então ela estava se prostituindo espiritualmente. A quarta carta foi a carta de Tiatira, onde o Senhor falou para Tiatira o seguinte, que ele é aquele que sonda a mente e os corações. Ele que sonda a sua mente, é ele que sonda o nosso coração. Ele sonda as nossas vidas. Ele sabe o que passa dentro de você. Ele sabe quem tem um coração sincero e que tem um coração de engano diante dele. Na verdade, ninguém consegue enganar ao Senhor, porque o Senhor, ele não é enganado por ninguém, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Como onipresente, ele está em todo lugar. É uma grande diferença, querido. Estar em todo lugar e habitar. Deus pode estar em todo lugar, mas ele não habita em todos os lugares, porque ele só habita onde há santidade, um lugar santo, separado para ele. Mas ele está em todo lugar porque ele é Deus. Ele é onisciente porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que eu estou pensando. Os anjos e os demônios, Satanás, eles não sabem o que estamos pensando. Eles não têm esse poder de ler a mente, de ver o nosso pensamento. O nosso inimigo, ele é sagaz. Ele consegue interpretar as nossas feições, ele consegue interpretar os nossos olhares, ele fica de ouvido alerta para aquilo que falamos, mas aquilo que pensamos, somente o Senhor Deus Todo-Poderoso sabe, porque Ele é Deus, Ele é grande. Como é a onipotência, por ser onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é o poderoso. A quinta carta é a carta de Sardes. A carta de Sardes, a mensagem de Sardes é vigiar. Porque não sabemos o dia, não sabemos a hora que o Senhor irá vir. A igreja verdadeira, a igreja séria, a igreja que ama o Senhor, que ama a vinda do Senhor, é uma igreja que está preparada para o Senhor, é uma igreja que não é pega de surpresa. A igreja que não é pega de surpresa é a igreja que está preparada, a igreja que conhece as Escrituras, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que santifica, uma igreja que lê a palavra. Então essa igreja, ela não é pega de surpresa. Você lembra das 10 virgens?
5 loucas e 5 prudentes, as prudentes não foram pegas de surpresa, mas as loucas foram pegas de surpresa. Nós somos os prudentes, não seremos pegos de surpresa. Não sabemos o dia, não sabemos a hora que o Senhor há de voltar para buscar o seu povo, mas estamos esperando e vivendo como Cristo voltasse hoje. Vamos esperar. Quem sabe que ele volte agora? Quem sabe que ele vai voltar daqui a 5 minutos? Quem sabe que ele vai voltar daqui a 1 ano, daqui a 10, 14, 15 mil anos? Não sabemos. Mas a igreja do Senhor verdadeira está preparada. Mas a igreja não verdadeira, a igreja que é dispersa, que dorme, essa vai ser pega de surpresa. Por isso que a mensagem de Sardes é vigiar. A sexta carta, que é a carta de Filadélfia, o Senhor está falando de porta aberta. Essa porta aberta que o Senhor fala em Filadélfia não é uma porta de emprego. Deus tem poder para abrir uma porta de emprego excelente para você, para mim, para nós. Ele tem poder para alargar assim as nossas fronteiras materiais, alargar as nossas fronteiras financeiramente. Ele tem poder para isso. Mas a mensagem de Filadélfia não é uma porta financeira, não é uma porta de emprego. Você tem que entender que a mensagem é espiritual, não é uma mensagem carnal, material. O Senhor, ele supre as nossas necessidades, mas a mensagem aqui é espiritual. E a porta aberta para a igreja não é uma porta material, mas uma porta espiritual, uma porta de evangelismo, uma porta de ganhar alma. Por isso que o Senhor fala que tem colocado uma porta aberta. Ele é aquele que abre e ninguém fecha, ele é aquele que fecha e ninguém abre. E a porta para a igreja é a porta da evangelização. O Senhor tem colocado diante de nós esta porta, que é a porta da evangelização. Amém? Dito isso, fazendo esse resumo das 6 igrejas que já estudamos, vamos para a última carta, que é a carta de Laodiceia. Vamos lá, vamos preparar o plano de fundo assim de Laodiceia. A cidade de Laodiceia foi fundada no 3º século a.C. pelo rei Ciro, chamado Antíoco II, em homenagem à sua esposa Laodice. Ficava a 10 quilômetros de Herápolis, onde havia também uma igreja, e ficava a 16 quilômetros da conhecida Colossos. Essa igreja aqui, onde ficava, tem uma igreja em Colosso, né? Você vai ver lá no livro de Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses, é a mesma lugar, né? Colosso é o nome da cidade. Então, Colossenses e Colosso é o mesmo lugar. Havia ali uma fonte termal, quando eu falo uma fonte termal de águas quentes, impregnada de carbono e de cálcio, que ao passar por Laodiceia, apresentava-se já mornas, sendo usada apenas para efeitos herméticos. Então, tinha ali, em Colosso, uma fonte termal de águas quentes, e quando ela chegava em Laodiceia, essa água já estava morna. Então essa água ela não servia para beber, mas sim para fontes medicinais. Você vai entender um pouquinho mais à frente sobre o termo vomitar-te da sua boca. A água morna, ela dá ânsia de vômito. Então, por isso que o Senhor fala vomitar-te da sua boca, porque todos aqueles que tentaram beber da água que passava em Laodiceia, eles tinham ânsia de vômito, porque o rio que trazia essa água
trazia uma água morna, não uma água fria, uma água geladinha, que é água de rio, de cachoeira, né? Mas era uma água morna, vinha de uma fonte termal. Então, a maioria das águas que tinha em Laodiceia para beber vinha de poços, não do rio, né? Porque o rio trazia uma água morna que não servia para beber. Que fosse beber tinha que esperar, esfriar, tirar, guardar. Era todo um processo, mas beber na hora não tinha como beber. Muito bem. O tempo desta carta. A cidade era rica, graças principalmente a três fatores. Vamos ver os três fatores. O primeiro fator, porque a cidade era rica, era porque ali, na cidade de Laodiceia, existia uma indústria textil, de uma lã especial. Então, essa indústria textil trazia muita riqueza para a cidade. O segundo fator que trazia dinheiro para a cidade, porque ali havia uma escola de medicina. Então, muitas pessoas iriam para ali para estudar na escola de medicina que existia na cidade de Laodiceia. O outro fator que trazia dinheiro para a cidade era que a cidade ela se tornou um complexo bancário. A cidade ela tinha um banco próprio. A cidade ela recebia dinheiros de outras cidades, de outros povoados, e ali era guardado. Então existia um banco. Então a cidade era rica. Então você está vendo o contexto que a igreja de Laodiceia está inserida. Uma igreja que está inserida num lugar aonde existe muita riqueza, aonde existe muito dinheiro, aonde existe também muita idolatria. A idolatria ali reinava naquela cidade. Então a igreja ela está inserida neste lugar. E vamos ver agora os aspectos dessa igreja, analisando versículo por versículo desse texto. Amém? Vamos lá. O versículo 14 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O primeiro destaque que eu tenho aqui no versículo 14 é o seguinte: Estas coisas diz o Amém. A origem hebraica do termo Amém denota a ideia de edificação e confirmação, ou seja, firmeza, dignidade e segurança. Então, o termo aqui, quando o Senhor se apresenta falando assim, essas coisas diz o Amém, o Senhor está falando de que firmeza, está falando de dignidade e de segurança. O Senhor está falando o seguinte: eu sou aquele que tem a verdadeira palavra, eu sou digno de confiança e de segurança. Vocês estão falando para a igreja, vocês estão seguros, estão se segurando no dinheiro, na riqueza, vocês estão se segurando nos bens materiais, vocês estão se segurando na firmeza humana, na firmeza que perece. Mas eu sou o Amém, o Senhor está falando, eu sou o Amém, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou digno, eu sou a firmeza, o poder está comigo, é eu que sustento, é eu que dou o poder para a igreja. Lembrando que alguns teólogos, eles vão falar que a igreja de Laodiceia é a igreja do século 21. Por que a igreja do século 21? Porque eles falam que a igreja de Laodiceia é uma igreja apostata, é uma igreja que se apostatou da fé. O que é a palavra, pastor Cristiano? Apostasia. A palavra apostasia que significa abandono da fé. É quando uma pessoa larga a sua fé. É quando a pessoa abandona, não crer mais,
no poder de Deus, não crer mais que o Senhor pode fazer. Existem muitas pessoas dentro da igreja que não acredita mais no poder de Deus. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, Deus já não opera mais como operava antigamente no passado. Eu virei para a pessoa que falou isso para mim e falei assim, talvez o seu Deus já não opera mais, mas o meu Deus, ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que mudou foi as ações do homem. O homem deixou de se consagrar, o homem deixou de buscar, o homem deixou de acreditar no poder de Deus. Por quê? Começou a acreditar no braço forte. Você lembra lá do livro de Jeremias, capítulo 17, que o Senhor vira para Jeremias, no capítulo 17, e fala assim, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço carnal a sua segurança e aparta o seu coração do Senhor. Quando o Senhor vira para Jeremias e fala, maldito é o homem que confia no homem, o Senhor não está falando para Jeremias o seguinte, você não pode confiar no seu amigo. Não é isso que o Senhor está falando para Jeremias. Em nenhum momento Deus virou para Jeremias que ele não poderia confiar em outra pessoa. Mas o Senhor está falando para Jeremias o seguinte, eu vou interpretar o texto para você. O Senhor falou para Jeremias o seguinte, maldito é o homem que confia em si mesmo, nas suas próprias forças, e assim aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que se acha autossuficiente e abandona o Senhor. É isso que o Senhor está falando para o profeta Jeremias. Não que ele não deveria confiar em outra pessoa. E aqui o Senhor está falando para esta igreja, para a igreja de Laodiceia, o seguinte, vocês estão confiando nos seus próprios braços, nas suas próprias forças, e têm apartado o seu coração de mim. Eu sou o Amém. Eu sou o Todo-Poderoso. Vamos avançar. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. A segunda coisa que eu destaco do versículo 14 é o seguinte, testemunha fiel e verdadeira. Fiel porque nele habita atributo divino da imutabilidade. Olha o que o Senhor está falando. O Senhor está falando para a igreja é o seguinte, que ele é testemunha fiel e verdadeira, ou seja, ele não muda. Eu posso mudar de opinião. O homem, ele muda de opinião todo momento. O homem, ele muda de opinião todo segundo. O homem, ele muda de opinião. Hoje eu vou, mas amanhã eu não quero ir. Hoje eu quero ler um livro, amanhã eu não quero ler um livro. É assim, a gente vai mudando de opinião. Hoje eu gosto de filme de romance, mas amanhã eu já não gosto mais. É um exemplo que eu estou dando. Isso é a mutabilidade do homem. O homem é um ser mutante. O homem, ele muda o tempo todo. O homem, todo momento, ele muda as suas ações, ele muda os seus pensamentos. Todo momento, porque somos um ser mutante. Todo momento mudamos. E glória a Deus porque mudamos. Mas Deus não muda. Deus continua o mesmo. O que Deus fala se cumpre. O que Deus promete, Ele faz. O que Deus falou, está falado. E quem é que vai contra o braço forte do Senhor? Quem pelejará contra Deus? Que Deus prometeu, querido, Ele vai cumprir. Que Deus prometeu algo para você, fica tranquilo, querido. No seu tempo vai se cumprir. Porque, querido, o tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. O problema é que o homem, ele é imediatista. Queremos tudo para ontem e não sabemos esperar. Não temos paciência para esperar. Mas a escola de Deus, ele nos ensina paciência.
paciência. Por isso que ele fez o mundo em 7 dias. No 7º ele descansou. Porque ele descansou? Ele nos mostrou que tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, querido, fica tranquilo que as coisas de Deus vão acontecer. Eu gosto disso quando eu falo. Vão acontecer naturalmente. Você não precisa forçar, você não precisa inventar nada, você não precisa ajudar Deus. Porque Deus, ele não precisa da nossa ajuda. Nós que precisamos da ajuda dele todos os dias. Nós precisamos dele. Então, as coisas de Deus, querido, acontecem naturalmente. Então, fica tranquilo. Não aconteceu? Ainda? Tenha certeza que Deus prometeu na sua vida? Então, vai se cumprir. Amém? Fica tranquilo. Ele é imutável. A terceira coisa que eu analiso do versículo 14 é o princípio da criação de Deus. Olha só como o Senhor fala. Eu vou ler o texto de novo aqui, só para você anotar isso que o Senhor fala. Ó, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Senhor Jesus agora se apresenta como o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio. Por que ele está falando isso? Porque ele está falando que eu tenho toda a verdade. Antes de tudo existir, eu já existia. Lembra lá de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É esse princípio. É esse princípio que o Senhor está falando para nós. Ele é o princípio de tudo. O Senhor está falando aqui para a igreja do céu o seguinte: eu sou o princípio de tudo. Vocês estão deixando de acreditar em mim para acreditar em fábulas de um homem, em interpretações errôneas, dizendo que eu sou apenas uma partícula de Deus. Eu não sou uma partícula de Deus, eu sou o próprio Deus. Paulo ele é tremendo. Paulo ele fica muito preocupado com duas igrejas. Ele fica preocupado com a igreja de Laodiceia e ele fica preocupado com a igreja de Colossos. E você vai ver uma mensagem de Paulo para essas igrejas. Abra lá a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Anote também, por favor, para você poder ler depois, com calma. Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 1. Vai dizer assim o texto da Sagrada Escritura: gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses, e por quanto não me vieram, que não viram-me face a face. Então o Senhor estava travando uma grande luta pelos laodicenses e pelos colossenses. Por que Paulo estava travando uma grande luta pelos laodicenses e pelos colossenses? O inimigo número 1 era o gnosticismo. Os gnósticos é aquele que busca o conhecimento, procura estabelecer contato independente com a divindade, acreditando poder conquistar a salvação com as suas próprias forças. Então, o gnosticismo, os gnósticos estavam entrando na igreja. Eles estavam ensinando à igreja que Deus ele era apenas uma partícula, que Jesus era apenas uma partícula da divindade,
que Deus, que o Senhor Jesus não era esse Deus que os apóstolos pregavam. Eles falavam o seguinte, que o homem ele tinha acesso à divindade, e esse acesso da divindade ia pelas suas próprias forças. Então o homem adquiria a salvação pela sua própria força. Querido, a salvação nunca foi pela força do homem. Sim, os céus é tomada a força, mas a salvação não é por força. A salvação é pela graça. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou repetir. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, não é pela força do braço, não é pela força do braço mortal, mas somos salvos pela graça. Eles falavam que Cristo era apenas um aio, uma partícula, e isso estava entrando dentro da igreja de Laodiceia, estava também dentro da igreja de Colossenses. Então Paulo ele trava uma luta. Essa luta que Paulo trava faz ele escrever duas cartas, uma para Colossenses e outra para Laodiceia, ou os Laodicenses. A carta de Paulo aos Laodicenses, nós não temos acessos, não sabemos o que Paulo escreveu para os Laodicenses. Sabemos o que ele escreveu para os Colossenses, mas para os Laodicenses não sabemos. A carta se perdeu, foi propósito de Deus, nós não temos contato com essa carta. Deus achou por bem nós não termos essa carta entrasse dentro dos canos, né, da Bíblia Sagrada, dentro dos registros das Escrituras, mas nós temos a carta de Colosso, né, que é a carta dos Colossenses aqui, que Paulo ele escreveu tanto para uma igreja quanto para outra. Vamos ver uma referência? Abra aí também, ainda em Colossenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Abra aí Colossenses, capítulo 4, capítulo 15 e 16. Olha só o que diz aqui, ó. Saudai os irmãos de Laodiceia, Ninfa e a igreja que lá hospeda em sua casa. Uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e dos Laodiceia e de Laodiceia lede igualmente perante vós. Então o Senhor Paulo pede que a carta que ele escreveu para os Laodicenses fosse lida em Colossenses, e que a carta que ele escreveu para os Colossenses fosse lida em Laodiceia. Então você vê que Paulo ele se preocupa com essa igreja. Por que Paulo se preocupa? Porque é um braço, faz parte do Senhor. E você vê o próprio Deus preocupado com a igreja de Laodiceia. Você vê que Deus ele se preocupa com a sua igreja. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa comigo. Deus se preocupa com as igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra. Deus não está se preocupado com a Assembleia de Deus, Deus não está preocupado com Batista, com Presbiteriana. Não. Deus não está preocupado com o nome de igreja, com o rótulo de igreja. Deus está preocupado com a igreja dele, com a igreja de Cristo, com a igreja que vai morar nos céus. A igreja que é você e sou eu. Rótulos não subirá aos céus. Quem sobe aos céus é uma igreja lavada e remida pelo sangue dele, que é você e sou eu. Então ele se preocupa com a igreja. Lembra que eu falei no começo que muitos teólogos falam que a igreja de Laodiceia é a igreja atual, a igreja do século 21. Você lembra que quando eu expliquei sobre Apocalipse ele se divide em 3 maneiras, né? No capítulo 1, as coisas que eram, a revelação, né? O Senhor se apresentando para João, então já aconteceu. As coisas que são as cartas, né? As 7 cartas são presentes, né? São para os nossos tempos, e as coisas que hão de acontecer, que vai do capítulo 4 até o último capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 22, as coisas que ainda vão
acontecer. Então, é uma igreja apostata. E hoje nós estamos vivendo isso. Muitas igrejas no nosso tempo têm se apostatado da fé. É por isso que nós temos que estar, melhor falando, a chama viva, né, do Espírito Santo tem que estar acesa dentro do nosso coração. Glória a Deus. O versículo 15 vai dizer assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. O destaque aqui do versículo 15 é nem e nem quente. Cristo já não mais é o centro da igreja de Laodiceia. Eles não apresentam o fervor e a ardência natural dos cristãos integrais. Também não apresentam a frieza sepulcral daqueles pecados. Então, quando o Senhor, você lembra que eu falei naquela introdução, que o rio que passa ali em Laodiceia traz uma água que não é própria para beber, tem que esperar esfriar, ou você tem um poço para cavar na sua casa, cavado na sua casa, na cidade, geralmente os poços no meio da cidade naquela época, que as pessoas iam lá tirar água para poder assim saciar sua sede, fazer os seus afazeres domésticos. A água do rio ali que descia era uma água termal que chegava na cidade morna, não servia para beber naquela hora. Deveria ter um gosto muito forte porque era cheia de carbono, de cálcio. Então, uma água que provocava vômito para aqueles que bebiam naquela hora. Então, por isso que o Senhor fala que nem é fria, também não é quente. Uma igreja que ela não é fria, ou seja, não é fria, ela não é uma igreja morta. É uma igreja que fosse morta, que fosse fria. O Senhor ainda fala, quem dera, fosse fria ou quente. Por que fria? Porque fria você está morto. Frio está morto, não tem vida. Aquilo que está frio está morto, não tem vida. Mas que não tem vida, o Senhor pode trazer a vida. Porque Ele é aquele que traz a vida. Lembra lá de Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos? E quando Ezequiel narra o Vale de Ossos Secos, ele fala que os ossos estão sequíssimos. Olha que coisa. O Senhor trouxe a vida. Que tivesse morta, o Senhor trazia vida. Quem dera fosse quente, que fosse quente, o fervor do Espírito estaria dentro do seu coração. O fervor do Espírito Santo estaria dentro deles. Era uma igreja fervorosa, mas a igreja de Laodiceia já não tinha mais o fervor. E quantas igrejas hoje estão mortas, elas não estão frias, porque se tivesse fria, o Senhor trazia vida. Que tivesse quente, glória a Deus, porque a presença, a glória, o Espírito do Senhor está agindo no meio da igreja. Mas quantas igrejas hoje, quanto povo de Deus hoje, quando eu estou falando de igreja, queridos, lembra, eu não estou falando de rótulo, eu não estou rotulando igreja, eu não estou falando a igreja Assembleia de Deus, eu não estou falando de igreja congregacional, batista, presbiteriana, não, eu estou falando da igreja de Cristo. E quanto fosse igreja, e quando eu falo de igreja, estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de pessoas, organismo vivo, que é a igreja, eu e você, estão frias, melhor falando, estão mornas. Estão mornas. Não são quentes, não são frias, estão mornas. Em cima do muro. Em cima do muro, não podemos ficar. Porque quando estamos em cima do muro, entramos em algo chamado de apostasia. O apostata, ele não deixa de ir para a igreja. O apostata, ele continua indo para a igreja, mas não quer ir mais nada. Até atrapalha a obra, porque ele não se anima em fazer nada. Muitos apostatas vão para a igreja simplesmente para bater o ponto para o pastor. Irmão, você tem que bater o ponto lá no seu trabalho, porque lá eles pagam para você. Eu tenho que chegar no meu trabalho, eu volto semana que vem às aulas na minha escola onde eu trabalho.
volta semana que vem, eu tenho que estar lá. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que bater o ponto. Porque o meu patrão, ele vai ver minha folha de ponto e vai lá me pagar. Eu não tenho que bater ponto na igreja, não. Eu não tenho que bater ponto para pastor. Eu não tenho que chegar na igreja, olhar para o céu e falar assim, Deus, ó, tô aqui na igreja hoje, hein? Não, nada disso. Nós temos que ser uma igreja viva, cheia da glória do poder de Deus. O versículo 16 vai falar assim: assim, porque és morno e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mensagem do versículo 16 é: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que o Senhor está falando isso? Porque você não é frio, não é quente. O Laodiceia não era quente, não era frio. Era uma água que dava ânsia de vômito. O Senhor está falando o seguinte: a igreja que não sente a presença, uma igreja que não é quente, que não é fria, simplesmente dá ânsia de vômito. E o Senhor fala o seguinte: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse versículo é uma advertência, lembra? O versículo 16 é uma advertência. Não é que o Senhor quer vomitar a igreja. Não é que o Senhor vai vomitar a igreja. É que o Senhor vai lançar a igreja fora. O Senhor está falando, estou a ponto de fazer isto, mas eu não quero. Eu estou trazendo uma palavra de arrependimento. O Senhor está falando para a igreja de Laodiceia. Estou trazendo, glória a Deus, uma palavra de arrependimento. O desejo de Deus é a recuperação da igreja. O desejo de Deus não é que a igreja vá para o inferno, porque Ele não deu a sua vida, aleluia, o Senhor Jesus não deu a sua vida para que a igreja vá para o inferno. Senão não tinha necessidade de Ele descer, não tinha necessidade de Ele se tornar homem, não tinha necessidade de Ele passar por tudo que Ele passou para que eu e você fôssemos para o inferno. Não! Ele passou para o que Ele passou para que eu e você fosse relavado e remido pelo seu sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Agora Ele cobriu os nossos pecados pelo teu sangue. A expiação, a palavra expiar, a palavra expiar quer dizer cobrir. Ele cobriu, aleluia, com o seu sangue os nossos pecados, e agora nós temos acesso direto à sala do trono. Nós temos acesso a Ele. Lembra que quando Ele estava lá sendo crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer o seguinte: aquilo que nos impedia de ter acesso ao Santo dos Santos, hoje já não nos impede mais. Agora nós temos acesso a Ele. Glória a Deus por isso. Então o desejo de Deus, a vontade de Deus é recuperação da igreja, não é a destruição da igreja. Por isso que Ele traz uma palavra de arrependimento. Se lembra que eu falei nas aulas passadas que a profecia ela cumpre 3 ofícios: ela exorta, ela consola e ela edifica. O Senhor nos exorta porque Ele quer nos trazer de volta para o caminho, que nós vemos andar no caminho. Ela vai nos exortar, ela também vai nos edificar, ela vai nos encher da sua graça e vai nos consolar. Glória a Deus, que um dia iremos estar com Ele nos céus. Tomara que você esteja entendendo, né, o que eu estou falando. Versículo 17 vai falar assim: vós dizeis, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 17, o que eu vou destacar, somente uma coisa que eu vou destacar no versículo 17 é: estou rico e abastado. Olha que a igreja de Laodiceia está falando. Eu estou rico e abastado. Você lembra do plano de fundo?
que eu fiz da cidade, que a cidade é uma cidade rica financeiramente, que a cidade é uma cidade rica, então os membros da igreja pessoas bem abastadas. Então a igreja é uma igreja rica, uma igreja que está visando os bens materiais. É uma igreja que está visando a riqueza. Então ele se diz que eles são ricos. Eles são autossuficientes. Eles não precisam de nada. Querido, nós precisamos do Senhor. O mais rico do mundo que não tiver o Senhor é o mais pobre de todos os homens. Mas o mais pobre de todo mundo que tem o Senhor é o mais rico de todos os homens. Porque a nossa riqueza não é carnal. A nossa riqueza é espiritual. Era uma igreja que tinha tudo. Era rica. Mas esqueceu que a maior riqueza que uma igreja pode ter é a presença de Deus. A riqueza que a igreja tem que ter é a presença de Deus, querido. Ele tem que arder. Arde, Senhor, na tua igreja. Ele tem que arder, aleluia. Ele tem que arder na sua vida, ele tem que arder na minha vida. Ele tem que arder, ele tem que se movimentar. Ele tem que movimentar. Capítulo 1 do livro de Gênesis. Ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus se movia. Eu gosto dessa tradução. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Senhor se move, Ele não está parado. A igreja viva é uma igreja que o Senhor se move. O Senhor tem que se mover na sua igreja, ou seja, Ele tem que se mover em você. Ele tem que se movimentar em nós. Ele não está estagnado, Ele não está parado, Ele está se movimentando em nossas vidas. Como está a igreja de hoje? Muitas igrejas hoje que eu vejo têm buscado os bens materiais. Muitos pastores têm buscado riquezas. Muitas pessoas têm buscado riquezas. Pessoas hoje têm entrado nas igrejas não para buscar o Senhor e conquistar a salvação, não porque amam o Senhor. Mas pessoas hoje têm entrado dentro das portas dos templos para resolver problemas pessoais. Porque faliu nos negócios. Porque está com problemas sentimentais. Porque está querendo uma porta de emprego. Mas ninguém busca o Senhor pelaquilo que o Senhor Jesus é. Ninguém quer estar com o Senhor por aquilo que Ele é. Vou para a igreja porque eu preciso resolver um problema. Assim que o problema é resolvido, abandono o Senhor. Abandono o Senhor. Mas Deus é misericordioso. Que a misericórdia de Deus possa estar sobre nós. Que as suas mãos venham segurar nossas mãos. Existe um louvor da harpa que diz, né? Com suas mãos segura bem as minhas, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Com as suas mãos Ele venha segurar bem as minhas. Porque que Ele não segurar as minhas mãos, eu posso largar a qualquer momento. Que Ele não segurar as minhas mãos, eu posso abandonar esse caminho em qualquer momento, porque eu sou tão fraco. Eu acredito nisso, porque eu sei que Ele segura as minhas mãos. Porque eu não tenho força para segurar nas suas mãos. Eu não sou rico, não sou abastado, eu não sou autossuficiente. Igreja, não sejamos assim, não sejamos autossuficientes. Mas que o Senhor venha vivificar a sua igreja. Que possamos confiar
Sinta a presença de Deus. Acho de cantarai, de kovanai, cantorebandarai. Segura nas nossas mãos, Senhor. Segura nas nossas mãos, somos tão fracos. Segura na mão da tua igreja, Senhor, porque somos tão fracos. Quantas vezes pensamos em desistir, quantas vezes pensamos em abandonar tudo. Mas o Senhor segura em nossas mãos, aleluia. Ele conhece, querida, a sua dor. Ele conhece. O Senhor fala ainda mais: és infeliz, miserável, pobre, nu, cego e nu. Os fatores do que o mundo acredita, a felicidade, são enganosos. O mundo acredita numa felicidade enganosa. O mundo acredita nas coisas fúteis e traiçoeiras. No dinheiro, no poder, na inteligência, na beleza, nas conquistas, nas drogas. O mundo acredita nisso. Mas aquele que está em Cristo acredita no poder de Deus. Os Laodiceia acreditavam e julgavam ser felizes porque eram ricos. Eles julgavam ser felizes porque tinham as riquezas, os bens materiais estavam ali. Muitas igrejas hoje acreditam ser melhor porque trabalham com a riqueza, têm a riqueza. Muitos estão pregando aí uma maldita teologia da prosperidade, que não pregam santificação, não pregam libertação, não pregam a mudança de vida, porque o Senhor, Ele não quer mudar a nossa vida exterior. Ele tem poder para mudar, Ele muda. Mas o Senhor quer nos mudar de dentro para fora, porque a transformação acontece por dentro. Ele nos pega por dentro, Ele não nos pega por fora. Não começa por fora, pelo exterior, para terminar por dentro. Ele nos pega por dentro. A transformação começa aqui dentro, para vir para o exterior. As coisas fúteis desse mundo vai ficar aqui. Mas as coisas dos céus, aleluia, são eternas. O versículo 18 vai falar assim: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim que vejas. De mim compre ouro refinado pelo fogo. É uma ilusão ao fato de a cidade estar sempre cheia de mercadores. É uma cidade que está cheia de mercadores. Por que uma cidade cheia de mercadores? Porque ali as pessoas fazem negócios. Ali as pessoas vão comprar uma lã, ali as pessoas vão estudar, ali as pessoas vão depositar o seu dinheiro. Então os mercadores estão ali, dinheiro está girando. Tem prata, tem bronze, tem ouro. Então o Senhor está virando para mim que compre o ouro refinado pelo quê? Pelo fogo. Porque o ouro sempre vai ser refinado pelo fogo. Não tem jeito. Mas o preço aqui, estabelecido, está lá em Isaías 55, versículo 1. Anota aí. Isaías 55, versículo 1. Anotou? Isaías 55, versículo 1. Vamos ver o que diz lá. Diz assim o texto da Sagrada Escritura, Isaías 55, versículo 1. A todos vós, os que tendes sede, vinde.
A todos vós que tendes sede, vinde. As águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde. Comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço. Vinho e leite. Ou seja, alegria e sustento. Quando ele fala aqui vinho e leite, ele está falando de alegria. Que alegria é essa? A alegria do Espírito Santo. Nós compramos sem dinheiro. Isso não precisamos de dinheiro para comprar. Vinho é a alegria do Espírito Santo. O sustento também vem pelo seu Espírito. O sustento vem pela palavra. Isso não compramos. Vinde comprar sem dinheiro. O abandono dos ídolos e a confiança no Senhor. O ouro sempre foi também um símbolo das riquezas espirituais. E o maior de todos os cristãos participa da própria natureza divina. Nós, glória a Deus, iremos participar da própria natureza divina. Porque o Espírito de Deus está em nós. Que o Espírito de Deus está em nós. Glória a Deus, nós participamos da natureza divina. O que o Senhor quer é uma igreja que tenha intimidade com Ele, uma igreja que seja íntima dele. O Senhor quer contar os seus segredos para nós. Mas para Ele, para contar os seus segredos, eu só conto o meu segredo para quem eu sou íntimo. Que eu não for íntimo, ninguém vai saber da minha vida pessoal. A vida pessoal do Senhor, Ele só conta para aqueles que são íntimos dEle. Para aqueles que têm o seu Espírito. Vamos buscar, queridos, sermos íntimos do Senhor. Mais um texto, capítulo 1, versículo 4 do livro de 2 Pedro. Epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4, que diz assim: pelos quais nos têm sido doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Livrando das paixões e corrupções que há no mundo. Então, para nós nos livrarmos das paixões, das corrupções do mundo, temos que participar da natureza íntima de Deus. Temos que ser íntimo de Deus. Temos que ser um com o Senhor. Ele tem que se mover em nossas vidas. Ele ainda fala mais. Dentro do versículo nós lemos: vestiduras brancas. Aquilo que o cristão faz para a glória de Cristo será a sua vestimenta futura. Vestidura branca quer dizer pureza. A pureza, toda a igreja tem que ser pura diante de Deus. Ou seja, santificada. A palavra grega para santificação é agiasnos. Agiasnos quer dizer santificação. Toda a igreja, todo o povo de Deus tem que ser santificado. Temos que estar com a vestidura branca para entrarmos na glória com o Senhor. Colírio para os olhos a fim de ver, que veja. Você lembra que uma das especialidades da igreja de Laodiceia, uma das especialidades da cidade de Laodiceia era fabricar um colírio. Lembra que eles ali têm uma escola de medicina, então eles trabalhavam muito com oftalmologia, e um colírio que eles trabalhavam para poder assim evitar alguns problemas nos olhos. Então, quando o Senhor fala assim, colírios para que veja, ou seja, ele está falando que nós não podemos mais ignorar quem é Deus. Mas nós precisamos, assim, enxergar que somos dependentes dEle. E como nós teremos esse colírio? Através do seu Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, ainda é o Senhor Espírito Santo. Nós não temos poder de nos autoconvencer. Mas quem tem esse poder é o Senhor Espírito Santo. Então precisamos enxergar que somos dependentes dele. A igreja desse século, do século 21, precisa enxergar que é dependente de Deus. A igreja precisa enxergar que é dependente do Senhor. Não somos autossuficientes.
Versículo 19 vai falar assim: eu repreendo e disciplino a todos a quanto amo, se pois zeloso e arrependa-te. Olha só, Laodiceia não somente é a igreja, como é amada pelo Senhor. Laodiceia não somente é uma igreja, mas ela é amada pelo Senhor. O Senhor ama a igreja. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus na sua casa? Que você dá um glória a Deus aí, escreva aí, glória a Deus. Escreva aí, glória a Deus. Dá glória a Deus aí. Interage comigo nessa última live falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós somos igreja. O Senhor é o Senhor da igreja. Ele ama a igreja. Por amar a igreja, Ele repreende, Ele disciplina todos quanto Ele ama. A azeitona, para produzir azeite, precisa entrar na prensa. O diamante, para ser diamante, para ter valor, precisa ser lapidado. Então, igreja, precisar entrar na prensa, entraremos na prensa de Jeová. Se precisarmos sermos lapidados, seremos lapidados por Deus. Porque Deus irá nos lapidar. Ele vai tirar de nós o azeite. Ele vai tirar de nós o suco. Ele vai nos lapidar para nós darmos frutos. E frutos, aleluia, de honra para Ele. Ele nos chamou. E onde essa palavra marcou a minha vida. Porque o Senhor... Porque eu falei que onde essa palavra marcou? Porque ontem eu ouvi um estudo falando sobre esta palavra. Sobre potencial. O Senhor nos chamou para ver potencial. Porque eu me lembrei do passado. Eu me lembrei uma vez, eu era o jovem da igreja. Não era casado. Não era noivo. Mas eu era jovem na igreja. E muito jovem, com muita responsabilidade na igreja. Líder de departamento, eu virei para Deus andando na rua, chorando e lágrimas caindo nos meus olhos. Eu virei para Deus e falei assim: Senhor, eu vou largar. Eu vou largar tudo. Eu não quero mais ser líder de nada, eu não quero mais fazer essas coisas não. É só pancadaria, é só decepção, é só tristeza. Não vou largar o Senhor, eu vou pro culto, eu vou adorar o Senhor, mas eu não quero essas coisas não. Andando na rua, eu ouvi a voz de Deus falando comigo assim. Eu ouvi essa voz. E quando eu ouvi o estudo que eu vi ontem, eu me fez lembrar disso, porque eu ouvi a voz do Senhor falando assim comigo: Cristiano, Ele nos chama pelo nome, querido, Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo teu nome. Ele te conhece. Ele te falou assim comigo: Cristiano, eu te chamei porque eu vi em você potencial para anunciar a minha palavra. Potencial, querido, Ele te chamou. Aleluia. Porque Ele viu em você potencial, então continua. Não para, não, continua. Não desista, não, continua. Continua, continua. Versículo 20, estou se preparando para o encerramento, tá? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Laodiceia não convidou, mas ele veio, parou, bateu, chamou. Está esperando alguém abrir. A porta aqui é a porta das nossas vidas. A porta aqui é a porta das nossas vidas. É a porta do nosso coração. E o Senhor fala o seguinte: eu estou à porta, estou batendo. Aleluia. Que você abrir, eu vou entrar.
Aleluia. Aí está falando, querido, para os Laodiceia, ele está falando para a igreja do século 21, ele está falando para nós, que ele está à porta, ele está batendo. Você talvez não chamou, você não pediu para ele vir, mas ele veio, e que ele veio, ele está à porta, e ele está batendo, e ele está batendo, ele está batendo, e ele está esperando alguém abrir, ele está chamando, ei, eu estou à porta, ele está batendo, eu estou aqui, é só abrir a porta, que você abrir, eu vou entrar. Deus é educado, querido, ele não vai colocar o pé na porta, ele não vai arrombar a porta, ele está esperando você abrir. Isso é livre-arbítrio, a casa é minha, e eu vou abrir para quem eu quiser, a minha casa eu abro para quem eu quiser entrar. Eu tenho a chave da minha casa, você lembra que eu falei isso? Quem tem a chave tem poder, eu tenho a chave da minha casa, então entra na minha casa quem eu quiser, você pode abater, mas que eu não abrir, você não entra. O Senhor está batendo, se você não abrir, ele não entra. Vamos abrir a porta hoje, querido, vamos abrir a porta para o Senhor Deus entrar em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Ele está esperando alguém abrir. Olha o que diz mais ainda no versículo 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ou seja, participação da salvação. Você vai ter uma participação da salvação. A salvação vem pela graça. A salvação ela vem pela graça. Qual é a participação que eu tenho? Qual é a participação da salvação que eu tenho? Abrir a porta. Porque quando eu abro a porta, ele entra. Aí ele faz a obra por completo. Abre a porta e deixa o Senhor entrar na sua casa. Deixa ele fazer a obra por completo. Não sei, ele não precisa de você ajudar ele. Deixa ele fazer a obra por completo. Aí ele fala, se você abrir a porta, ele vai entrar. E quando ele entra, ele vai cear com você e você vai cear com ele. Isso quer dizer comunhão. Ele vai entrar e vai cear conosco. Quando você abre a porta, quando abrimos a porta, ele entra e ceia conosco. Ou seja, quando falamos de Santa Ceia, a palavra ceia é a comunhão. Comunhão com os outros e a comunhão com Deus. Quando falamos de ceia, falamos de sentar junto e comer. Isso fala de comunhão. Eu só como com quem eu tenho comunhão. Eu só sento na mesa com quem eu tenho comunhão. Isso quer dizer sentar, comunhão. É ter comunhão com Deus, é participar das coisas de Deus. Vamos ter comunhão com o Senhor a partir de hoje, querido. O versículo 21 e o versículo 22 fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei que sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei que assente comigo no meu trono. Darei que assente comigo no meu trono. Quem senta no trono, governa. Quem senta no trono, governa. Eu vou repetir. Quem senta no trono, governa. Ninguém senta no trono do rei senão o rei. Que somos princesas. Que você é princesa do Senhor. Que você é príncipe do Senhor. Que somos princesas e príncipes de Deus. Temos o direito de sentar com Ele no seu trono. É isso que Ele concede para mim e para você. Sentar com Ele no seu trono. Isso quer dizer governo. Governaremos juntos com o Senhor. Porque quem senta no trono governa. Que você não governa, você não senta no trono. Quem está sentado no trono é Deus.
E ele fala que nós iremos sentar com ele. E aí o Senhor fala, como eu venci e sentei no trono com meu Pai, ele vai nos dar o direito de sentar com ele no seu trono também. Aleluia. O governo está sobre os seus ombros. Está sobre os ombros do Senhor. Aleluia. Que Ele governa, iremos governar com Ele. Porque Ele vai nos dar condições de sentarmos com Ele no seu trono. Então fica tranquilo, querido. Não precisa ficar ansioso por nada. Porque Ele tem cuidado de tudo. A riqueza vai ficar por aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Senhor está falando para você. Confie nele. Lembra de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33? Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Algumas pessoas falam esse versículo erradamente. Algumas pessoas falam esse versículo assim. Buscai o reino de Deus e as suas justiças e as demais coisas. As demais coisas não. O texto não fala as demais coisas. O texto fala, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que são estas coisas? O contexto do texto nos responde. É sempre bom perguntar o porquê. Você quer uma técnica de interpretação bíblica? Uma das técnicas de interpretação bíblica é perguntar os porquês. É você ler o texto e perguntar o porquê daquele texto. O porquê daquilo. Por quê? Por quê? Que quando eu confio no Senhor, todas estas coisas serão acrescentadas. Que todas essas coisas são essas? Aí você vai no versículo anterior, que é o contexto. O contexto é tudo aquilo que vem antes e o que vem depois do texto que você leu. Então, o contexto que vem antes responde e interpreta o versículo 33. Que o Senhor, Ele veste o lírio do campo, Ele dá alimentos para os pássaros e fala que eu e você faremos mais do que eles. É Ele que nos sustenta. Então, vamos estar focados com Deus. Vamos voltar, querido, para Deus hoje. É momento de voltar. É momento de se arrepender. É momento de clamar ao Senhor. É momento de viver a plenitude da presença do Senhor. O Senhor Ele quer que eu e você sejamos íntimos dele. Iremos ouvir um louvor. E no decorrer do louvor, eu estarei quebrando o silêncio. Estarei levantando um clamor. Estarei orando. E o Senhor, Ele vai estar te respondendo. Pede ao Senhor para chegar na sua vida. Abre a porta para que o Senhor entrar hoje na sua vida. Abrir a porta não é com o Espírito Santo, é com você. Ele vai entrar quando você abrir a porta. E quando você abrir a porta e ele entrar, ele vai cear com você. Não seja autossuficiente. Confie em Deus, que Ele vai suprir tudo. Ele vai cuidar de tudo. Ouça esse louvor e ore ao Senhor no decorrer desse louvor. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar, eu quero te encontrar.
Senhor Deus, santo é o teu nome, poderoso és tu, Rei da glória o eterno. Senhor, somos pobres, necessitados somos de ti, Senhor. Sozinho não conseguiremos. Hoje estamos dispostos, Senhor, a abrir a porta para o Senhor entrar. Senhor, não deixa que a apostasia chegue até a nós, chegue até a sua igreja. Não queremos estar tão ocupados, Pai, que deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de ler. Não queremos entrar numa apostasia espiritual, mas queremos viver, ó Pai, a plenitude da Tua presença. Queremos ter intimidade contigo. Então, meu Senhor, nesse momento, eu peço, por favor, visita-nos. Visita-nos. Visita a Tua igreja. Nos liberta, nos sara, nos cura. Levanta o Teu filho, Senhor, mantém o Teu filho de pé. Derrama Teu poder, derrama Tua glória. Fala com Teu filho, Senhor, ceia com ele. Porque o Senhor repreende e disciplina todos que amam. Então o Senhor nos mantém de pé, nos fortalece. Que possamos entender o Seu tempo, que possamos entender a Sua presença. Que a Tua glória possa estar conosco. Assim, ó Pai, te agradeço. Que o Senhor possa estar conosco. Que o Senhor possa encher, ó Pai, os Teus filhos. Que o Senhor possa encher os Teus filhos, ó Pai, com a Tua presença. Com o Seu Santo Espírito. Assim, ó Pai, eu te agradeço. Nos dê, ó Pai, um final de semana abençoado. Muito obrigado, Deus, por essas lives, pelos estudos, ó Pai, de sexta-feira. Foram 7 sexta-feira falando, ó Pai, sobre as cartas do Apocalipse. E eu creio, ó Pai, que a Tua palavra fez conforme lhe apraz. Tua palavra não volta vazia. Então, Senhor, abençoe o Teu povo. Nos dê uma noite cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridão, queridona, que Deus possa estar nos abençoando, tá? Que Deus possa estar nos enchendo da sua graça, tá bom? E que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa abençoar o seu ministério, tá? Como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer ainda a pergunta lá no grupo da igreja, que eu respondo por lá mesmo, não tem problema nenhum. Eu respondo a sua dúvida por lá, ou me procure na igreja, você que sabe, tá bom? Que Deus possa estar nos abençoando, que você possa ter uma boa noite. Eu espero que essas 7 sexta-feira possa ter sido uma sexta-feira de crescimento, de glória, de unção sobre a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.